Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre o colonialismo, que é um sistema político com o objetivo de dominação política, econômica, social e cultural de um território e de um povo. Colonialismo é a prática de exercer o controle ou a autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou por representantes do governo de um país ao qual esse território não pertencia, contra a vontade dos seus habitantes que, por muitas vezes, são desapossados de parte dos seus bens como terra arável ou de pastagem, e de eventuais direitos políticos que detinham. O termo colônia vem do latim, designando o estabelecimento de comunidades de romanos, geralmente para fins agrícolas, fora o território de Roma. Ao longo da história, a formação de colônias foi a forma como o ser humano se espalhou pelo mundo, assim como seu discurso contraditório. A exploração desenfreada dos recursos dos territórios ocupados, incluindo a sua população quase totalmente aniquilada, como aconteceu nas Américas, ou transformada em escravos que espalharam pelo resto do mundo, como na África, levou a movimentos de resistência dos povos locais e, finalmente, a sua independência, num processo denominado descolonização, terminando estes impérios coloniais em meados da segunda metade do século XX. O colonialismo moderno começou com a Era dos Descobrimentos. Portugal e Espanha descobriram novas terras do outro lado do oceano e construíram feitorias. Para algumas pessoas, é esta construção de colônias em outro continente que diferencia o colonialismo de outros tipos de expansionismo. Essas novas terras foram divididas entre o Império Português e o Império Espanhol, primeiro pela Bula Papal Intercoetera e depois pelo Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Saragossa. Este período também é associado com a Revolução Comercial. No século XVII, ocorreu a criação do Império Colonial Francês e do Império Colonial Neerlandês, bem como do Império Colonial do Reino da Inglaterra, que mais tarde tornou-se o Império Britânico. Também ocorreu a criação de algumas colônias suecas e o Império Colonial Dinamarquês. A disseminação dos impérios coloniais foi reduzida no final do século XVIII e o início do século XIX, pela Guerra Revolucionária Americana e a independência da América Espanhola. No entanto, muitas novas colônias foram estabelecidas após esse tempo, inclusive o Império Colonial Alemão e o Império Belga. No final do século XIX, muitas potências europeias estavam envolvidas na partilha da África. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre o colonialismo. Deus abençoe vocês. Tchau!